Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra? Você sabe enxergar uma pessoa soberba, orgulhosa, por mais disfarçado que ela esteja? Quando eu falo pessoa soberba e orgulhosa, não quero dizer propriamente pessoas que têm uma posição elevada na sociedade. Não, a pessoa pode ser soberba e orgulhosa entre aspas, da mais, na mais baixa camada da sociedade. Ela pode ser orgulhosa e soberba. Mas na vida espiritual, no mundo espiritual, dá para nós distinguir isso? Sim, dá para distinguir. Eu tenho encontrado pessoas soberbas e orgulhosas naquelas pessoas que não têm, vamos dizer assim, cultura, né? Até nessas pessoas você encontra orgulho e soberba nelas. Olha, mas como? Pessoa não é soberba não, ela é assim, ela nem estudo tem, ela conversa com todo mundo. Mas quando chega a palavra de Deus, ela se torna soberba. Jesus falou que se nós não nos tornarmos como criança, nós não vamos entrar no reino de Deus. Por que criança, né? Porque a criança, dependendo da idade dela, o orgulho e a soberba não contaminou ela. E os ouvidos dela estão atentos. Tudo que você fala, ela está ali absorvendo sem mandar de volta. Um olhar acusador, indiferente. É assim que uma criança age quando nós estamos conversando com ela ou contando alguma história, né? Mas a humildade, a palavra de Deus, ela é humilde. Jesus me falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, porque eu sou humilde e manso de coração. E para você encontrar a humildade, você também tem que ser humilde. Para você encontrar Jesus, você tem que ir com humildade. Se você for soberbo e orgulho, você não vai encontrá-lo, né? E as pessoas gostam, como é que elas demonstram o seu orgulho? Demonstram até através de outra pessoa. Talvez ela não pode ser como aquela pessoa, mas ela quer arrumar uma pessoa que seja orgulhosa para falar aos ouvidos dela. É assim que funciona. Enquanto que uma criança humilde, ela não está procurando uma pessoa orgulhosa, ela nem sabe. Ela está procurando uma pessoa que fale o que ela vai entender, a linguagem dela, na humildade. Por isso que ela nos ouve. Eu preguei para crianças, eu sei que é muito mais fácil pregar para crianças do que para um adulto. Até aquele adulto que não tem estudo nenhum. Porque, igual eu disse, a pessoa às vezes não tem estudo, mas é orgulhosa e é soberba com relação à palavra de Deus. Então nós vamos aqui para o livro de 1 Coríntios, capítulo 2, olha com o apóstolo Paulo. Será que o apóstolo Paulo estivesse no nosso meio, nós daríamos ouvido para ele? Será que as portas dos templos se abririam para ele, né? Porque ele diz aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 3 em diante, e eu estive convosco em fraqueza. Quem gosta de estar com fraco, né? Queremos ver aquela pessoa imposta. Ai, eu tenho isso, eu fiz aquilo, eu tenho esse diploma, tenho isso, tenho aquilo, né? Em fraqueza, em temor, em grande tremor. E agora a palavra. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Às vezes eu vejo pregadores que, olha, eu gasto uma semana para preparar um sermão, ou 8 horas para preparar um sermão. Aí ele fala, né? Eu estudei, eu tenho livros e tal, né? Porque ele está usando palavras persuasivas de sabedoria humana. É bonito nós ouvirmos, né? Eu acho bonito quando alguém fala bonito, português correto, refinado, sabe colocar as palavras. Não é bonito? Quem que não gosta, né? Até eu gosto, é verdade. Mas com relação à palavra de Deus, será que isso traz algum benefício? Será que Deus quer que você agregue a palavra dele, essas palavras persuasivas, né, de sabedoria humana? Eu lembro que eu não participava dos templos, eles tinham os cursos lá de como aprender a pregar. Ora, a hermenêutica começa com
começo, meio e fim, tem isso, tem aquilo, né? E hoje, como eu conheço a palavra, eu joguei tudo no lixo, que não serve para nada. Só serve para, aos ouvidos orgulhosos, eles ficarem satisfeitos com aquilo. Aos ouvidos orgulhosos, né? E o coração orgulhoso. E aí a palavra de Deus está falando aqui do que ele foi. Mas ele foi em demonstração do Espírito e de poder. O que é demonstração do Espírito e de poder? Será que era algo místico, né? Que estava acontecendo, falando em língua aí. Será que era isso? Não. Era só a palavra de Deus. Simplesmente a palavra de Deus. Demonstração do Espírito. Através da palavra ele expunha o poder de Deus, através da palavra. Porque o apóstolo Paulo já tinha a palavra, o Espírito dentro dele, né? E aí o apóstolo Paulo falou assim no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, esse texto está dizendo que às vezes tem uma fé que as pessoas se apoiam no que a sabedoria humana, no que a razão humana fala. Eu tenho visto aqui os pregadores, né? Eu tenho uns vídeos aqui que são mais acessados do que o normal, quando eu falo de algum pregador, né? Igual eu falei de alguns, aí os adeptos deles vêm aqui e falando deles, não, ele tinha estudo, você não tem estudo nenhum, ele era isso, ele era aquilo. Então a fé deles está baseada na sabedoria humana daquele pregador, não está baseado na palavra de Deus. Então por isso que o apóstolo Paulo, né? Para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria, quer dizer, não em mim, que eu sou aquele homem, mas na palavra que o apóstolo trazia, né? E o apóstolo Paulo também, no versículo 13, ele falava que ele não falava com sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, né? Então fica aqui a nossa reflexão. Quando você está ouvindo, eu sei que eu não falo um português correto, às vezes eu coloco as palavras fora de ordem. Por quê? Porque eu estou trazendo simplesmente a palavra de Deus, porque se fosse se basear em mim, o orgulhoso, a pessoa orgulhosa, nem vai me ouvir, como vocês podem observar no nosso canal aqui, nós somos poucos ouvidos, porque eles querem alguém que venha, um monte de currículo, eu li aquilo, li isso, li, fulano, beltrano, fiz um estudo não sei aonde, estudei lá nos Estados Unidos e tal, e aí as pessoas ficam orgulhosas e o orgulho das pessoas, eles se espelham naquele homem, né? Aquele homem que é orgulhoso também, eles se espelham, por isso que se atrai, né? E a humildade, ela se atrai também. Aquele que é humilde vai nos ouvir. Aquele que não é, aquele que é soberbo de coração, que não tem um espírito como de criança, eles não têm um espírito como de criança, não vai nos ouvir. Mas aquele que tem um espírito como de criança, na simplicidade, na humildade, vai nos ouvir. Você que é um verdadeiro servo de Deus, você deve ter percebido isso, né? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém.